E hoje, aqui no Olá Curiosos, eu vou entrevistar um companheiro de lutas. Olha, o Caco Bressani já ilustrou dois livros meus, essa coleção aqui, O Mistério da Figurinha Dourada e Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. E nas apresentações, né, quando vou numa escola, mostrar os livros, e aí tem a hora das perguntas, eu falo assim, como é que você imaginou o rosto da criança? Por que ele é assim? Por que ele é assado? Falou, olha, isso aqui eu vou ter que perguntar para o Caco, que ilustrou os livros. Então, aproveita essa conversa para perguntar. Ô, Caco, como é que você pensou nesses personagens assim, hein? Tudo bom? Marcelo, um prazer estar aqui. Eu realmente estou muito feliz. Eu acho que eu já te falei muitas vezes, eu sou um leitor do Guia dos Curiosos desde criança e um admirador do seu trabalho. Então, para mim, estar presente aqui e ter não só esses dois, como Olha, também também tem. este outro livro aqui, Ai, é verdade, eu esqueci desse. são um motivo de muita alegria, um sentimento de realização enorme. Cara, como eu cheguei nesses personagens? Olha, é difícil chegar e dizer alguma coisa assim tão definitiva, né? Primeiro, entender a personalidade do que o texto me apresenta, claro, mas eu acho que também tem uma coisa de uma leitura do mundo à minha volta, né? De por exemplo, tá antenado, assim, por exemplo, em como que são os cortes de cabelo das crianças hoje em dia, né? O Uhum. que elas têm gostado, acompanhado de ver, né? E, enfim, eu acabei chegando nessas quatro figurinhas aqui. No primeiro livro teve um só que foi um tanto imposto, né? Eu diria. Que é Tem uma o figurinha Antônio, que meu aqui eu filho. sei que atende pelo nome de Antônio, né? É. O Que acho que primeiro foi o Mistério da Figurinha Dourada. O primeiro foi o Mistério da Figurinha Dourada e o personagem principal é meu filho mais novo, o Antônio. Então, esse foi fácil. E eu lembro, Caco, porque eu pedi para ele falar assim, dar os nomes para os personagens, né? Eu pedi para ele falar de amigos. E aí ele falou da Alissa, né, que era o personagem. E quando chegou o seu desenho, eu falei, olha aqui os personagens, como o Caco desenhou. Ele falou assim, não, 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 não. A Alice é ruiva. Ele corrigiu você. mas é isso. Enfim, criar personagem eu acho uma delícia, assim. Você mergulha mesmo Mas naquela. você pensa em alguém quando você está. Porque, assim, quando eu crio os personagens, eu lembro de um amigo, eu lembro do apelido de alguém. O autor, eu acho que tem uma inspiração em personagens da vida real. O ilustrador também tem isso, Caco? Ó, eu penso o seguinte, sabe? Criar é cruzar repertório, né? Então a gente nunca tira do nada. A gente sempre tem, puxa e vai cruzando coisas que a gente já carrega, né? Então, exatamente de onde vem, assim, eu não tenho um método definido que eu sigo para criar cada personagem, né? Acho que é um conjunto de coisas improváveis, mas de coisas improváveis que fazem parte de um repertório que a gente carrega e vai alimentando, né? Então, é um pouco por aí. Ô, Caco, e na hora de você criar, se o autor ele não te dá muitas dicas, aí como é que é? Porque tem autor, o Pedro Bandeira foi entrevistado por mim outro dia aqui, e ele falou que uma leitora dele comentou, falou assim, por que você nunca fez num determinado livro, vai? Por que não tinha nenhum personagem negro? Falei, quem disse que não tinha? Não, não tinha. Falou, não, não. Em nenhum momento eu disse que eles eram brancos, que eles eram amarelos, que eles eram negros. Isso é da sua cabeça. Às vezes o autor não dá esse tipo de dica. E aí? Como é que fica o teu trabalho nessa hora? Então, olha, eu acho o seguinte, principalmente de umas décadas para cá,
essa questão de representar a diversidade que compõe, né, principalmente o povo brasileiro, ela é algo que é fundamento, né? Então é fundamental, assim, eu não crio nenhuma obra em que eu não pense nisso, né? Não como algo muito preso, estruturado, né? Mas algo amplo mesmo, assim, mais livre. Mas assim, eu vou sempre criar, com certeza vai ter uma turminha, assim, vai ter a diversidade ali bem representada, né? Tem uma coisa que eu penso sempre, assim, que é o seguinte: o conhecimento ele está aí, né? A gente tem os meios necessários para ir atrás do conhecimento, né? O conhecimento não pede muita coisa em troca. O conhecimento ele pede uma coisa em troca, que é a responsabilidade, né? Então, a partir do momento que você toma responsabilidade sobre qualquer coisa, você também passa a ter conhecimento sobre qualquer coisa, você também passa a ter responsabilidade sobre ela, né? Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento sobre qual é a realidade da sociedade brasileira, e eu sou ilustrador, eu acho que eu tenho uma responsabilidade para trabalhar em cima disso, né? Com essa questão da negritude, né? Com essa questão dos povos indígenas, né? Eu acho que a gente tem também uma realidade social que exclui, né? Então, quanto mais, por exemplo, a literatura puder romper essas barreiras, né, eu acho que mais ela alcança o seu papel e o seu objetivo, né? Caco, outra dúvida. Esse Caco, qual que é o seu nome mesmo? Vamos contar as curiosidades de você. É Otávio, né? E esse apelido vem desde criança, desde muito novo, nem sei dizer exatamente como, mas aí eu estudava numa escola, dessa escola eu mudei para outra, vieram alguns amigos, o apelido veio junto, daí fui para uma faculdade, veio outro amigo junto, e por aí foi, aí quando chegou no momento de começar a assinar como ilustrador, eu adotei. Assim, quando a gente ouve histórias de ilustradores, eu acho que 9 entre 10 ilustradores conta que na época da aula ficava ali desenhando nos cadernos, aí chegava um professor, olhava e falava assim: Nossa, como você desenha bem, você pensava que ia levar uma bronca e não. Você está entre os 9 ou é uma exceção disso, Caco? Então, talvez também de 9 entre 10 ilustradores, muitos deles são muito tímidos também. Para mim, a timidez ela sempre foi algo muito forte. E o caderno foi um refúgio também, assim, para para acabar, inclusive, interagindo mais, enfim. Então, eu desenhava muito, eu desenhava todo mundo, eu desenhava os professores, às vezes eu desenhava caricaturas dos professores que provavelmente eles não gostariam do que eu tinha desenhado e colava no mural na, que ficava no pátio do colégio sem assinar, sabe? Eu achava engraçado que eu colava no intervalo entre uma aula e outra, e quando eu chegava na hora do intervalo mesmo, o desenho já não estava mais lá, né? Mas eu sempre desenhei muito, sem parar, o tempo inteiro. Os meus cadernos de escola, de faculdade, inclusive, eu nunca deixava matérias, eles separados por matérias, eu sempre usava o mesmo caderno, e eu sabia qual que era a aula pelo desenho que eu tinha feito naquele dia. E você fez faculdade do quê, Caco? Eu fiz arquitetura, assim, eu nem queria ter feito faculdade, eu queria ter sido cartunista. O meu Uhum. sonho de criança era ser cartunista, acho que isso vem muito do meu pai, que ele tinha uma relação com o jornalismo muito forte, assim, e ele me apresentou, por exemplo, o chiclete com banana, né? Então, assim, o meu sonho era ser Glauco Laerte Angeli, em fio. Uhum. Né? Por exemplo, eu lembro que no segundo colegial tive um trabalho de escola para fazer, quase
mini monografia, assim, e o tema que eu escolhi foi a obra do Enfio. Então, assim, eu tive sempre uma relação muito forte com os cartunistas. Foram essas as referências que me formaram como desenhista, assim, tanto que o traço sempre foi algo muito presente para mim, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui escolher que área seguir e tal, eu olhei e falei, bom, os poucos cartunistas que fizeram faculdade, muitos deles fizeram arquitetura. E a arquitetura tinha o desenho como linguagem, né? Então, eu acabei seguindo esse caminho também. Inclusive, me formei, trabalhei quase 8 anos na área, né, mesmo contando o período de estágio, né? Acabei inclusive seguindo carreira acadêmica na área. Eu fiz mestrado em urbanismo na UFRJ. E aí, quando eu pude, né, eu fui construindo uma transição de carreira para ir, de fato, trabalhar com desenho. Para mim, a arquitetura, como formação, ela foi muito importante, porque é uma formação muito abrangente, né? Ela tem um lado de estudo da sociedade muito forte, né? Da história, da sociologia. Ela tem um lado de estudo do desenho como linguagem e da ideia de projeto, que é algo que eu carrego até hoje. Eu sempre digo que desenvolver um livro, um projeto de ilustração ou qualquer coisa, para mim, eu me sinto fazendo arquitetura até hoje, que o processo é o mesmo. Só que quando eu fui para a prática profissional mesmo, né, que você, por exemplo, ficava 3, 4 meses numa mesma tela de AutoCAD, que é um programa para desenho em arquitetura, que tem um fundo preto, as linhas em branco, magenta, ciano, verde, e eu ficava 4 meses no mesmo desenho, e aquela coisa, sabe, eu sentia que aquilo era a prisão do traço, né? E em determinado momento eu falei, isso não é para mim. Foi justamente o momento em que eu prestei mestrado, porque eu já tinha um trabalho de pesquisa sobre a ocupação mais recente do território do sul da Amazônia. Eu sempre tive muito interesse sobre o Brasil, a construção do território e a construção cultural mesmo desse país. Você desenha em papel, Caco? Papel e escaneia? Como é o seu trabalho? Então, o meu processo atualmente ele é muito digital. Uhum. Mas a ideia sempre nasce no papel. Então, eu fico com o caderno do meu lado, com a lapiseira, aí, herança de arquiteto também. Fico sempre com uma 09 na mão. E as ideias eu faço, né, no que na arquitetura a gente chama de croquis, né? E eu também adoro um papel manteiga. Então, eu faço uma coisa laica. Só que do processo, né, de esboço e tal, para finalização, eu tenho usado muito pouco o scanner hoje em dia. Eu faço o desenho na mão, depois eu vou para o digital e vou embora. E você ganhou mais tempo com isso? O digital te ajudou a ser mais rápido? Olha, com certeza. Eu também olho assim, não entendo que uma tecnologia seja melhor ou pior, eu só entendo que ela é mais um recurso. Agora, claro, se eu tenho um projeto que exige uma linguagem mais gestual, né, ou, por exemplo, algo em aquarela, guache, né, eu vou fazer um outro tipo de abordagem no meu processo criativo. Né. Mas para o que eu produzo em mais volume, né, por exemplo, eu produzo muito ilustração para publicações didáticas, né? Aí eu acho que tem uma relação de rapidez que a gente precisa, né?
corresponder a prazos muito rápidos e tal. Então, a agilidade que o digital me oferece, eu, eu acho assim uma coisa incrível. E eu gosto muito do digital. Eu gosto mesmo, assim. E o Caco autor, né? Você tem coisa sua também, não é só ilustração. Tem hora que é você que cria a ideia. Você gosta de ilustrar suas ideias? Ou você já pensou em dividir esse trabalho com outro ilustrador? Como é que é quando a ideia é sua, Caco? Então, é assim, ó. Eu gosto muito de escrever. Gosto mesmo. E eu tenho planos de fazer um trabalho mais autoral, sim. Ao mesmo tempo, eu tenho, assim, na minha caminhada de carreira, eu sempre tive muita paciência. Eu sempre respeitei muito o tempo das coisas. Então, eu sinto que o momento que eu estou agora, eu quero responder a projetos que venham, sabe? E maturando esse trabalho como ilustrador, como designer, né? E em paralelo eu vou deixando as minhas ideias até a hora que eu olhar e falar, é agora, né? Então eu tenho aqui 1000 ideias na manga, quero muito começar a produzir, principalmente literatura infantil, mas eu tenho calma com relação a isso, eu sei que a hora vai chegar, né? E não vai demorar muito, não. Eu pretendo em breve, acho que daqui a uns 2 anos, por aí, talvez um pouco antes, talvez um pouco mais. Então, mas você vê outra pessoa ilustrando os seus textos ou tem que ser tudo você? Como é que você enxerga isso? Não, aí eu acho que seria uma coisa totalmente autoral, Uhum. completamente. Sim, do princípio ao fim, inclusive o design do objeto, né? Porque eu penso muito o livro como objeto, né? Ele também tem um projeto ali aplicado, né? E, e eu acredito muito que unidade é algo fundamental num bom produto, sabe? E eu gostaria muito de pensar um projeto do princípio ao fim. Com certeza, com certeza. Eu e o Caco estamos em mais um projeto aí que está vindo, né? O outro livro do Esquadrão Curioso. E um pouquinho antes da entrevista, ontem, né, quando a gente estava conversando, o Caco falou: Olha, eu estou terminando de ler o livro novo. E eu fiquei com uma curiosidade, Caco. Você estava lendo o original pela primeira vez, você estava fazendo esse primeiro contato com o texto. Nesse primeiro contato, você já fica esboçando alguma coisa, já faz anotações, ou você lê para depois falar, não, agora depois eu vou trabalhar. Como é que é esse processo de primeira leitura sua? Então, olha, tem uma coisa, né? Eu acho que a gente começa primeiro desenhando na cabeça, sabe? É, eu rabisco, sim, eu fico com o meu caderninho, mas tem uma coisa que é como se as ilustrações elas viessem chegando, assim, né? Uhum. Eu vou pensando a ideia, às vezes colocar no papel vai me ajudar, mas vai ser uma coisa quase mecânica de colocar por colocar, porque na hora de sentar e desenhar mesmo é que eu vou resolver. A primeira leitura minha, em geral, olha, em geral eu leio primeiro, depois eu vou desenhar. Uhum. É, Então, você está se divertindo primeiro, entrando no texto, para depois falar assim, bom, deixa eu pensar depois como vão ser os personagens. mas eu acho que assim, o ato de desenhar, assim como o ato de projetar, ele já começa antes da gente materializar ele, né? Antes de ele virar um esboço no papel, ele já começou a ser desenhado, com imagens mesmo, né? Então, assim, a leitura ela te oferece imagens, ela é muito rica nisso, né? Uhum. O texto está ali te oferecendo imagens. A imaginação ela é justamente isso, né? É, a literatura ela tem esse poder e essa magia, né? Então, e aí, por exemplo, num caso como o nosso, que a gente já tem 2 livros
esse fecha uma trilogia. E ele já tem uma linguagem gráfica definida, né? Personagens já definidos. Então eu já fico imaginando a cena, já sabendo como é o personagem, né? Então é uma coisa que eu começo a desenhar na cabeça. Esse de fato, os personagens existem. Tem alguns personagens novos ali, mas os personagens principais já existem. Inclusive os personagens históricos, né? Porque a gente tem uma viagem no tempo aí também. Né? E aí, personagens históricos, eu adoro deixar eles com uma cara muito engraçada. Uhum. Eu acho que, assim, principalmente num contexto assim, do infantil e do infanto-juvenil, quebrar essa coisa da seriedade é algo que colabora muito. Né? Então, assim, conseguir fazer uma ilustração, fazer o leitor dar risada de algo, ou, né, que tenha uma atmosfera assim, quase um pouco ridícula, mas não de humilhação ou de ridicularizar o cara, mas sabe, de pegar e fazer aquela figura ficar engraçada. Né? Sim. Eu acho que colabora muito, e inclusive o seu texto também faz isso, né? Muito legal. Olha, eu queria agradecer essa conversa com o Caco. O Caco, como eu disse no começo da entrevista, é um companheirão de aventura aí. Então, deixa eu mostrar de novo os livros. Ó, primeiro, esse não é o primeiro que nós fizemos juntos, mas esse aqui abriu um caminho para uma série nova. Foi o Mistério da Figurinha Dourada, livro de 2017. E aí, como o Caco falou, né, tem o Antônio aqui, que é o meu filho mais novo. Aí ele me colocou aqui, ó. E aí, quando ele falou assim, o Caco não se desenhou, eu falo, não, se desenhou sim, ó. Ele está aqui na quarta capa, olha ele aqui. Que as crianças adoram, né, quando elas vão descobrindo quem é quem na capa. E aí veio, em 2018, o Esquadrão Curioso. E esse livro agora está com tem o podcast, que é o cacadoresdefakenews.com.br, que é também todos os desenhos do blog, do site dos personagens, né, são do Caco, e também as apresentações dos capítulos do podcast. E agora, o Esquadrão Curioso volta numa aventura para esse ano. A gente não vai dar spoiler aqui, né? A gente tem que falar um pouquinho, mas que o Caco já vai começar a preparar. E tem outras coisas, né? O Esquadrão está crescendo, o Esquadrão está crescendo. Então, Caco, vamos ficar batendo bola aí durante muito tempo, né? Se tudo correr bem. Principalmente porque esse livro toca num tema importantíssimo, né? Ele presta um serviço para a sociedade. Eu fico muito feliz de ter participado desse projeto, porque realmente, assim, e mais do que isso, é um livro que eu sinto que chegou, né? Que ele está cumprindo esse papel. Não, então uma resposta maravilhosa, porque os professores perceberam da importância de falar de fake news com as crianças, né? Isso é muito importante. E eu tinha esquecido de mostrar, e você lembrou bem aí, dos 100 camisas que contam a história das Copas do Mundo, né? Esse sim é a nossa primeira parceria. Eu contei a história de algumas camisas e o Caca que fez as 100 camisas, né? Eu fiz as 100 histórias, e é um livro muito bacana também. Esse não tinha tanto que inventar, né? Não, ele tem um desenho muito mais técnico, né? Quer ver? Mostra uma página para a gente aqui. Eu vou até ampliar para aparecer bem, ó. Essa aí é da camisa da Seleção Brasileira de 1970, que está mostrando. São 100 camisas assim, e o Caco fez uma tremenda pesquisa, né, para ficar o mais preciso possível. Isso que é bacana desse trabalho também. Foi minucioso, principalmente o desenho não só da estampa ou dos escudos, mas do modelo de camisa, as golas, as mangas, né? Foi uma coisa divertidíssima, até porque eu gosto bastante do universo do futebol. Mas de futebol, nós corintianos não estamos falando tanto assim, porque não é um bom momento. Sabe por quê, Marcelo? É. Porque o Corinthians não existe sem torcida. É isso. Podem inventar o que for,
A nossa magia está na arquibancada. Boa. Vou usar isso. Vou usar isso como desculpa, Caco. É isso. Olha, sensacional. Caco Bressani conversou comigo aqui no Tô Lendo. Agradeço muito a sua presença. A gente logo, logo vai ter projeto novo para mostrar juntos outra vez. Muito obrigado, viu, Caco? E nós terminamos o programa aqui e fica o convite, né, para você acompanhar todos os outros programas. Eles estão aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Deixe o seu like, seu comentário, curta o canal, compartilhe. É muito importante. E eu volto na semana que vem com mais um capítulo dessa história. Tchau, tchau, Caco. Obrigado. Um abraço, obrigado.